E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o professor Anderson Silva. Estou trazendo para vocês mais uma aula do nosso curso completo de preparação para a prova dos bombeiros. Queria falar com vocês algumas coisas, tá? Primeiro, tem muita gente preocupada se vai dar tempo de passar o conteúdo completo. Entendam o seguinte, essa parte aqui de baixo do conteúdo, tá? Grande parte, como eu já expliquei em um vídeo, é uma coisa só, tá? São tópicos que envolvem um único pensamento, uma única ferramenta, e isso daqui, tudo aqui, ó, puxando antes aqui de operações lógicas, daqui para cá, isso é praticamente tudo falado em 2 aulinhas, 3 aulinhas no máximo, tá? Porque são só descrições de possibilidades num pensamento lógico único. Então não fiquem preocupados com isso daqui não, tá? Não é tipo coisas muito diferentes não, beleza? Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho de álgebra e funções. Só que tem o seguinte, eu quero falar com vocês sobre função exponencial, equação e inequação exponencial. Só que não tem como eu fazer isso numa aula só, por quê? Porque eu preciso de alguns pré-requisitos para falar sobre função exponencial e equação exponencial. Se a gente não tiver aulas de potenciação e radiciação, você não vai entender função exponencial, equação e inequação exponencial. Então, hoje nós falaremos de potenciação, que é uma parte, um pré-requisito para a gente falar de função exponencial, equação e inequação exponencial, beleza? Vamos falar de potenciação hoje. Então vamos lá. Bom, por mais que ela não apareça especificamente como um tópico, a gente sabe que ela é muito relevante. Vamos lá. Definição de potência. Uma potência A elevado ao número n vai ser igual ao número B, onde aqui a gente tem o A a gente chama de base, o n a gente chama de expoente e o B é exatamente a potência, certo? O resultado, potência. O número A elevado a n é simplesmente a representação, a contração de você multiplicar o A pelo A n vezes. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 2 elevado a 4, isso é simplesmente 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 16. Se eu tenho 3 elevado a 3, isso é 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. Toma cuidado que tem muita gente que para resolver potência simplesmente multiplica. Tipo aqui, ó, 2 elevado a 4, 2 vezes 4, 8. Tá errado, beleza? Ok? E a gente tem algumas notações especiais que qualquer número elevado a 1 é o próprio número. E a gente nem representa, na verdade, esse 1zinho como expoente. Por exemplo, o número 2, a gente sabe que tem um expoentezinho aqui 2, ele tem um multiplicando na frente e ele é sobre 1. Só que a gente não coloca essas representações. E uma outra notação é que qualquer número elevado a zero é sempre igual a 1, exceto o próprio zero. Zero elevado a zero é uma indeterminação matemática, tá? Então, qualquer coisa elevada a zero, tirando o próprio zero, vai dar 1. Se você tem lá 5 elevado a zero, isso é igual a 1. Isso é um macete também para algumas proposições, algumas sentenças, certo? Que você vai estar lá com uma expressão gigantesca, tipo 4 elevado a 50 vezes 2 elevado a 40 mais 50 elevado a 2000, aí isso tudo é elevado a zero. Se está tudo elevado a zero, o resultado é 1. Ficou parecendo um 2, mas é 1, tá? O resultado é 1, independente do que tiver ali, certo? Considerando, você conseguindo garantir que isso daqui é diferente de zero, o resultado vai dar 1, beleza? Bom, aqui a gente tem algumas propriedades básicas. Primeiramente, sempre que você tem um número elevado a um expoente par, o resultado é sempre positivo, independente se a base é positiva ou negativa. Então, ó, 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9, o resultado positivo. Menos 3 elevado ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Menos 3 vezes menos 3 também dá 9 positivo. Na multiplicação, sinais iguais são sempre positivos, né? Sinais iguais na multiplicação, o resultado é positivo. E sinais diferentes, multiplicação de sinais diferentes, vai dar sempre negativo, beleza? Lembram disso? Então, ó, menos vezes menos, mais. E aqui, ó, o expoente ímpar. Quando o expoente de uma potência for ímpar, o resultado vai ter o sinal da base da potência. Então, 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, 27. Menos 3 ao cubo é menos 3 vezes menos 3, que dá 9 positivo. 9 positivo vezes menos 3 dá 27 negativo. Beleza? Deu para entender? E eu vou falar de mais uma coisinha aqui, só para vocês terem ideia. Olha só, toma cuidado com uma coisa, tá? Isso daqui, ó, menos 2 elevado ao quadrado, por exemplo, é diferente disso daqui, ó, menos 2 elevado ao quadrado. Quando você tem o parênteses, significa que o menos 2 completo está elevado ao quadrado. Então, você está fazendo menos 2
vezes menos 2, que dá 4 positivo. Que é diferente disso daqui. Nessa representação, o sinal de negativo não pertence ao 2. Então, você tem menos 2 elevado ao quadrado. Então, ó, o sinal de negativo não está elevado ao quadrado também. Isso daqui representa-se como menos 2 vezes 2, ou seja, menos 4. Então, são notações diferentes. Toma cuidado para você não confundir isso daqui, beleza? Vamos lá. Propriedades básicas de potenciação. Multiplicação de potências de mesma base. Quando você tiver duas bases iguais, expoentes iguais ou diferentes, você conserva a base e soma os expoentes. Por exemplo, 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 6, ó, mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Isso dá 2 elevado a 10. Nem sempre você vai precisar ou conseguir calcular o valor dessa potência, porque podem ser potências imensas, tá? Isso daqui é 1024, mas nem sempre vai ser necessário calcular isso daqui, beleza? Divisão de potência de mesma base. Elas podem aparecer assim com sinal de divisão ou por fração, né? Você lembra que essa barrinha aqui da fração é uma divisão. Isso daqui é a elevado a m dividido por a elevado a n. Você conserva a base e subtrai os expoentes, ó, elevado a m sobre n. Beleza? Então, você tem 10 elevado a 15 dividido por 10 elevado a 10. Isso é 10 elevado a 15 menos 10. Isso é 10 elevado a 5. Beleza? Então, ó, multiplicação de potência de mesma base e divisão. Ah, e adição e subtração, Alanson? Não faz nada. O máximo que você pode fazer na adição e na subtração é botar alguma coisa em evidência. Mas as propriedades de potência e de radicais, elas estão ligadas à multiplicação e divisão. Pouquíssimas, certo? Funcionam em adição e subtração, beleza? Agora a gente tem multiplicação de potências de bases diferentes e mesmo expoente. O que você faz? Multiplica a base e conserva o expoente. Por exemplo, 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. Ó. Agora os expoentes são iguais. Você vai juntar as bases, ó, 2 vezes 3, e conservar o expoente. Isso vai dar 6 elevado a 4. Repara, ó, vamos botar outra coisa aqui. Ó. 3 elevado a 6 vezes 10 elevado a 8. Na verdade, o expoente é igual, né, Alanis? Elevado a 6 também. Diferente, não dá para fazer nada. Você vai multiplicar as bases e conservar o expoente. Ó. Isso vai dar 30 elevado a 6. E na divisão de potência de mesma base, de bases diferentes e expoentes iguais, você vai dividir as bases e conservar o expoente. Por exemplo, 10 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 5, isso é 10 sobre 2 elevado a 5. 10 dividido por 2 dá 5 elevado a 5. Alan, se isso não dá uma resposta exata, deixa a fração mesmo. Beleza? Ok? Próxima propriedade. Potência de potência. Isso é muito usada, tá? Quando você tem uma potência elevada a outra potência. Você conserva a base e multiplica os expoentes. Por exemplo, 2 elevado a 3 elevado a 4. Tem que ter o parênteses, tá? Porque aí você está elevando essa potência a 4. Vou te mostrar qual é a diferença daqui a pouco. Você conserva a base e multiplica os expoentes. Ou seja, isso é 2 elevado a 12. É diferente de estar assim, ó. 2 elevado a 3 elevado a 4, certo? Porque aqui não é o 2 ao cubo que está elevado a 4, é o 3 que está elevado a 4. Tem o 2 elevado a uma potência, não é potência de potência, certo? Como a gente faz esse tipo de conta aqui? Eu só vou mudar um número ali só para ficar mais... Não, dá para fazer, né? 3 elevado a quarta vai dar 81. Então isso daqui seria 2 elevado a 3 a quarta, que é 81. Certo? Olha a diferença. Beleza? Bom, ok. Quando você tiver um expoente negativo, você vai inverter a fração e inverter o sinal desse expoente. Por exemplo, 2 elevado a menos 4, lembra que tem um umzinho aqui embaixo? É 1 sobre 2 elevado a 4. Você inverte o sinal. Ah, e se for uma fração, Alanson? 3 meios elevado a menos 5. Você inverte a fração, 2 terços, e bota elevado a 5. Aqui, a gente só coloca o 4 no 2, porque 1 elevado a qualquer coisa é 1 mesmo. Então, não vai... Tipo, se eu botar o 4 aqui positivo, não vai mudar nada. Vai dar 1 do mesmo jeito. Então, não preciso colocar, certo? Então, ó... 2 terços elevado a 5. Bom, essa daqui é a mais relevante e a mais difícil, certo? Que é o expoente fracionário. A elevado a uma fração vai ser uma raiz. Então, se você tem, por exemplo, 2 elevado a 3 quartos,
você vai colocar uma raiz de 2, o numerador vem para o expoente e o denominador vai para o índice da raiz. Tem até um macetinho que a gente faz, né? A gente fala, ó, imagina que tem um sol aqui, ó. Ó, repara, os raios de sol batem aqui e estão pegando no 3, o 4 está protegido. Quando ele vier para cá, a gente vai inverter, ó. Quem está no sol vai para a sombra, porque agora o 3 está protegido, e o 4 está no sol. Então, pela regra, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol, certo? Um macetinho aí para vocês decorarem essa propriedade para saber quem vai para onde, certo? Aqui não tem muito o que fazer, vai ficar raiz quarta de 2 ao cubo mesmo. Lembrando, nem sempre os resultados vão dar números bonitinhos, inteiros, certo? Pode dar uma coisa horrorosa assim também. Bom, e aqui a gente tem a potência de uma raiz. A única coisa que acontece é que você pode pegar o expoente que está aqui fora e jogar aqui para dentro. Por exemplo, se eu tenho raiz cúbica de 2 elevado a 6, isso vai ser a raiz cúbica de 2 elevado a 6. Na aula de radiciação, eu vou ensinar como você trabalhar melhor isso daqui, certo? Mas hoje a gente só quer fazer as modificações. Então vamos para exemplos? Olha só. O valor de 0,2, aqui são só questões de concurso, mas eu não botei a banca porque só tem acho que uma da FUNRIO especificamente, tá? Então a gente vai sair fazendo. O valor de 0,2 ao cubo mais 0,6 ao quadrado é... Bom, 0,2 ao cubo é 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Vou fazer aqui só para caso você tenha esquecido como se faz multiplicação de decimal, tá? 0,2 vezes 0,2 vai dar 4,000, 400. Pega as casas decimais, ó, duas casas decimais, coloca aqui. Multiplica por 0,2 de novo. Vai dar 800, 8000, ó, duas casas decimais com uma 3, 1, 2, 3. Isso vai dar 0,008. E 0,16 ao quadrado é 0,16 vezes 0,16. Tem forma de fazer isso mais rápido, Alanis? Tem. Faz com o número direto e depois só coloca a vírgula, certo? Aqui vai dar 6 vezes 6, 36. Vão 3, 6, 9. Aqui vai dar 6, 1, 0. 6, 5, sobe 1, 2. 4 casas decimais. Então vai ficar 1, 2, 3, 4. Aqui. Então, no final a gente tem 0,008 mais 0,02. Calma aí, eu contei certo? 1, 2, 3, 4. Isso. 0,0256. Bota mais um 0 aqui, né? Só para acertar tudo bonitinho. Então vai ficar 6. Aqui vai ficar 3. Sobe 1. 3, 0, 0. Ou seja, alternativa B. Beleza? Ok? Olha essa da FUNRIO. Ao resolver uma questão de matemática, o aluno encontrou como resposta a expressão dada por 4 ao cubo, mais 4 ao cubo, mais 4 ao cubo, mais 4 ao cubo. Esse resultado equivale ao seguinte número. Bom, isso daqui você pode sair fazendo esse cálculo e depois descobrir qual desses aqui é. Mas vamos pensar numa estratégia. Isso daqui é estratégia, tá, gente? Não é uma questão simples para a maioria das pessoas. Isso daqui geralmente é uma questão que só quem já tem muita experiência vai fazer. O que é que você faria? Vamos chamar, por exemplo, ó, só para você enxergar de uma outra forma. Se o 4 ao cubo valesse x, como você faria essa conta? Não seria x mais x mais x mais x, que dá 4x? Então, 4 ao cubo 4 vezes, eu não posso dizer que é 4 vezes 4 ao cubo. Ó, se eu chamar o 4 ao cubo de x, fica x mais x mais x mais x, 4x. Ou seja, 4 vezes 4 ao cubo, né? Já que o x é 4 ao cubo. E aí, ó, multiplicação de potência de mesma base, ó, 4 e 4. Conserva a base e soma os expoentes. Pegou o macete? Pô, brabo, né? Brabo, né? Comenta aí embaixo se tu gostou dessa. Olha essa outra aqui. O valor de 2 elevado a menos 1 menos, aí entre parênteses, menos 2 elevado a 2 mais, entre parênteses, menos 2 elevado a menos 1 é, sobre 2 ao quadrado mais 2 elevado a menos 2 é. Questão desse tipo aqui é legal você fazer primeiro o numerador, depois o denominador. Vamos fazendo por partes, tá? 2 elevado a menos 1 a gente inverte, né? Fica 1 sobre 2 elevado a 1 positivo, que não vai fazer diferença. Esse menos aqui, do lado de fora do parênteses, não vai mudar nada, fica menos. Menos 2 ao quadrado, lembra? Expoente positivo, expoente par fica positivo. Isso vai ficar 4 positivo, certo?
Deixa eu só mudar esse sinal de menos aqui para ele não parecer a barra de uma fração. Ó, menos, mais, aqui, ó, vai ficar invertido, mas não inverte esse sinal aqui não. Só inverte o quê? Vai ficar menos 1 sobre 2 elevado a 1. Então, toma assim até agora. Bom, isso vai ficar 1 sobre 2 menos 4. Esse sinal de menos aqui, ó, ele vai sobressair em cima do positivo. Por quê? Se eu tenho um sinal positivo fora do parênteses, eu deixo o sinal de dentro do parênteses normal. Se eu tenho um sinal negativo fora do parênteses, ele inverte o sinal de dentro. Então, o sinal de mais conserva o sinal de dentro, o sinal de menos inverte. Como aqui é mais, ele vai conservar o de dentro. Bom, aqui a gente pode trocar posição, né? Ao invés de tentar fazer a MMC, eu vou fazer o seguinte, ó, 1 meio menos 1 meio dá 0. Então, isso daqui sobra, ó, menos 4. Certo? Vamos fazer o denominador agora. O denominador é 2 ao quadrado, que é 4, mais 2 elevado a menos 2. Então, fica 1 sobre 2 ao quadrado. Bom, isso daqui vai ficar 4 mais 1 sobre 4. Uma expressão dessa daqui, a gente tem que tirar o MMC dos denominadores, né? A gente tem que igualar aqui, ó, bota sobre 1, fica 4 e 1. 4 vezes 4, 16. 1 vezes 1, 4 sobre 4, né? Ou seja, 20 sobre 4, calma aí. 4 vezes 4, 1. Fiz a conta ali errada. Eu fiz 1 vezes 1, 4. Meu Deus do céu. Sabia que estava errado? Mais 1, então 17 sobre 4. Certo? Alan, tem outra forma de fazer isso daqui. Tem uma macetando, ó. Você não precisa ficar fazendo MMC nessas expressões, não, ó. 4 mais 1 quarto, você faz como um número misto, ó. Multiplica e soma. Vai ficar 4 vezes 4, 16, mais 1 sobre 4. E conserva aqui o denominador. Ó, nem precisa fazer isso tudo aqui. E aí agora a gente vai juntar esses dois, ó. O numerador é menos 4 e o denominador é 17 quartos. Certo? Beleza? Divisão de fração. Como a gente faz divisão de fração? Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, certo? Então vai ficar menos 4 vezes 4 sobre 17. Multiplicação de fração, multiplica em cima e embaixo. Menos 4 vezes 4, menos 16. Sobre 17, alternativa B. Tranquilo? E aí, gente, vocês gostaram? Achou que foi útil para você? Já lembrando, né, se foi útil para você, deixa o seu comentário, deixa o seu like, você me ajuda pra caramba. Isso daqui é só a introdução, a parte 1, pra gente falar de função exponencial. A gente vai trabalhar muito com potências, tá? Então, na equação exponencial, isso daqui vai ser muito necessário, assim como a próxima aula de radicais que sai amanhã, beleza? Bom, tamo junto, gente. Até a próxima. Fui!